a maioria das capitais do país vai ter disputa de segundo turno agora no próximo final de semana. E em Bauru a situação não é diferente. A candidata Suelen Rosim, do Patriota, ficou em primeiro lugar na votação do primeiro turno, com 35,6% dos votos. Já o candidato Raul Gonçalves, do DEM, foi o segundo colocado no primeiro turno, com 32,8% dos votos. Os dois tiveram diferença de aproximadamente 4 mil votos. Bom, para fazer uma análise para a gente, tanto deste segundo cenário, né, desse segundo turno, como a nova composição para a nova legislatura aqui da Câmara Municipal de Bauru, nós recebemos por telefone para a TV e Rádio Câmara, aqui no programa Espaço Aberto, o Bruno Pasquarelli, que é cientista político. Bruno, eu queria te agradecer por ter aceito o convite aí para falar conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar com vocês e poder falar um pouquinho, né, de política e da política regional e dos resultados, então, dessas eleições. Bruno, nós tivemos em Bauru um grande número de candidatos à prefeitura municipal nesse primeiro turno, né? Tivemos no início 15 candidatos, alguns tiveram problemas com a Justiça Eleitoral, o número para o primeiro turno fechou em 13 candidatos ao Executivo. Muitos acabaram apresentando discursos ao longo da campanha muito parecidos, propostas muito semelhantes, algumas até um pouco rasas, né, do ponto de vista de plano de governo, nomes que saíram das mesmas bases, das mesmas configurações políticas e alguns até representando os mesmos grupos sociais. Qual é a análise que você faz dessas candidaturas todas aí do primeiro turno e por que, né, alguns históricos, né, foram apresentados, discutidos aí? Nós não tínhamos um número tão alto de candidatos no primeiro turno há muitas décadas aqui na cidade. Por que nesse momento um número tão grande de candidatos ao Executivo? Qual é a avaliação que você faz? Bom, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que houve uma mudança nas regras eleitorais, uma mudança para os cargos proporcionais, para o cargo de vereador, que não permite mais as coligações. Então, os vereadores, para serem eleitos, têm que concorrer pelo próprio partido e ao partido que tem que garantir a sua vaga na Câmara. Isso fez com que aumentasse o número de partidos, de candidatos de partidos de vereadores, né? Se não me engano, Bauru, 450, 430 candidatos, né, para vereadores dos mais variados partidos. Isso se reflete também na questão dos candidatos a prefeito, porque o partido tem que se mostrar para o público justamente para tentar eleger pelo menos um vereador, né, ali na Câmara dos Vereadores. Então, com essa mudança das regras eleitorais, era natural que para essas eleições, os partidos nas eleições para os cargos proporcionais não se coligassem, obviamente, né, houve essa proibição, e que isso tivesse uma consequência também para os candidatos a prefeito, né, considerando que grande parte não se coligou. Se a gente for ver das 16 candidaturas, a grande maioria não se coligou. Então, justamente para o partido ter mais visibilidade, né, conseguir mostrar suas propostas e conseguir também tentar eleger algum vereador para a Câmara. O grande problema é esse, né? A gente teve uma pulverização de candidaturas e grande parte delas não teve realmente proposta para a cidade. A gente teve grupos muito semelhantes ali do nosso espectro político, né, disputando o cargo para prefeito, e poucos realmente com propostas, até porque também poucos tinham um tempo grande de televisão, mas eu acredito realmente que as propostas ficaram em segundo plano. Ou não houve realmente uma grande discussão sobre políticas públicas para a cidade, sobre acompanhamento de políticas públicas, né? Todos falam da questão da água, da questão da saúde, da questão da educação, mas não existem medições de como a política pública vai ser feita ao longo desses 4 anos, né? O chamado acompanhamento. Então, eu senti uma grande falta desse debate. As candidaturas realmente muito, muito pobres no sentido de debater temas prioritários para a cidade e de uma maneira pensando na ideia da gestão pública, né, pensando na ideia dos gastos. Então, realmente, isso ficou em segundo plano.
Bruno, além dessa mudança nas regras das coligações, né, algo que está estabelecido desde a mini-reforma eleitoral, o que acabou, de uma certa forma, modificando, né, as eleições proporcionais e, como reflexo, as eleições majoritárias, você observa também uma mudança no comportamento do eleitor quando a gente olha do ponto de vista da polarização? Nós tivemos nas últimas eleições, especialmente em âmbito nacional, polarização PT, PSDB, depois os antipetistas, bolsonaristas versus esquerda, né? A polarização é algo que tem se estabelecido do ponto de vista de comportamento do eleitor e de apresentação das candidaturas ao longo dos últimos anos aqui no país. Essa busca por uma terceira via, e muitos candidatos se apresentam dessa forma, deve também justificar, de alguma forma, na sua visão, essa pulverização das candidaturas? Então, Lidiane, porque se a gente for pensar na questão da ideologia, né, a gente teve realmente em 2018 uma grande polarização, né, entre esquerda e direita. Nas eleições municipais, o debate ideológico ele acaba ficando um pouco também em segundo plano, porque nas eleições municipais o que importa é realmente discutir questões mais ligadas ao município, né, como saúde, educação, transporte, lazer, enfim, questões mais ligadas ao dia a dia do munícipe, né, do eleitor. Então, o eleitor, se a gente for pensar, principalmente nas cidades pequenas, médias, até um pouco nas cidades grandes, ele não está tão interessado em questão ideológica. Eu não vejo o eleitor como, digamos, um eleitor com uma grande ideologia de esquerda ou de direita e votando em candidatos que tem essa discussão, até porque não houve essa discussão, né, sobre questão ideológica. Então, eu acredito realmente que isso fica em segundo plano, mas isso não quer dizer que não tenha polarização. A gente tem polarização e a gente tem no eleitorado bauruense, por exemplo, né, se a gente for comparar com as eleições de 2018, no segundo turno, em 2018, praticamente 70% dos eleitores votaram no Bolsonaro, né? E essa porcentagem de eleitores que votaram no Bolsonaro, em torno de 70%, foi praticamente a mesma dos que votaram tanto na Suelen quanto no Dr. Raul, né? Se a gente for somar os votos dos dois, dá em torno de 70% também. O que mostra uma tendência natural dos eleitores de direita de acompanharem os votos também de políticos mais conservadores da cidade, né, como é o caso dos dois candidatos que foram ao segundo turno. Então, apesar de não ter uma ideologização, né, da disputa municipal, é muito claro que os eleitores continuam mantendo as suas preferências mais conservadoras, mais de direita, essas preferências que foram vistas em 2018 e que tiveram uma consequência também, um resultado para o pleito atual, né, considerando a soma das candidaturas tanto da Suelen quanto do Dr. Raul. Então, isso quer dizer que o eleitor, ele vota sim, né, pelas suas preferências ideológicas, mesmo que isso não fique tão claro para o próprio eleitor e para o político que está fazendo as propostas. Existe um outro movimento que é daquele que se abstém do voto, né? Nós tivemos agora nesse primeiro turno das eleições em Bauru em 2020, de um universo de 270 mil eleitores em Bauru, 157 mil votos válidos. Foram 5% de votos brancos, 8% de votos nulos e abstenção de mais de 30%. A pandemia, a gente sabe que pode ter afastado alguns grupos de risco, né, da votação, das urnas, mas isso também acaba trazendo impacto no resultado do primeiro turno, já que a diferença entre os dois primeiros colocados, Suelen e Raul, foi de apenas 4 mil votos. Bruno, agora para o segundo turno, o desafio é tentar conquistar esse eleitorado que não votou, que não foi votar, ou você acredita que a perspectiva de ausência, de abstenção deve ser ainda maior? Então, Lidiane, essa questão da ausência, né, do eleitorado já é uma constante nas eleições brasileiras dos últimos anos, né? A gente tem realmente uma grande ausência, se for pensar nas eleições municipais de 2016, já foi um índice alto.
Mesmo nas eleições de 2018, que a tendência diminuiu um pouquinho ainda, teve uma abstenção alta. O índice de brancos e nulos também foi bem grande, né, em torno de 10%, se não me engano. E se a gente for considerar em Bauru, né, a abstenção mais brancos e nulos dá 40%, né, é um número altíssimo. Então, com certeza, tanto o Dr. Raul quanto a Suelen, eles têm que incentivar o eleitor a votar, né? Acho que essa é a primeira questão. 30% de abstenção é enorme, né? É um número muito grande. E, como você bem disse, principalmente o eleitorado mais velho, né, que está preocupado com a questão da pandemia, está mais sujeito à própria pandemia, né, a ter alguma complicação de saúde, com certeza foi aquele que menos votou. Eu trabalho em uma zona eleitoral de Bauru e teve uma diminuição severa do número de idosos, né, que foram votar. Realmente isso aconteceu. E então, tanto os dois candidatos, eles vão ter que buscar, vão ter que trazer esse eleitor, mostrar o porquê esse eleitor deve comparecer no próximo domingo, né, no dia 29 de novembro, às urnas. Mas importante também, né, mesmo o eleitor que votou, então se a gente for pensar, 8% dos eleitores votaram no Gazeta, 5% no Jorge, 4% na Rosana, 3% no Vale. Se a gente for somar, né, dá praticamente 20%. Esses 20% acabam sendo extremamente importantes também. Então, além das próprias abstenções, né, que é interessante nossos candidatos irem atrás desse eleitorado que não votou, também é importante que os candidatos olhem para quem votou em outros candidatos que não foram ao segundo turno. Afinal de contas, provavelmente essas pessoas vão votar, muitas pessoas acabam não anulando o voto, né, acabam realmente escolhendo alguém. Então, uma boa estratégia para o segundo turno é focar em eleitores que se abstiveram de votar e focar também nesses eleitores que votaram em outras candidaturas, né, mostrar que o político está aberto a essas candidaturas, né, está aberto a essas propostas um pouco mais progressistas, né, se a gente for somar, o campo progressista teve praticamente ali 8%, 10%, e também o campo governista, né, que é o campo atual do atual prefeito Gazeta, teve 8% de votos, é considerável, né, essa quantidade de votos para quem quer se tornar o novo prefeito de Bauru também. Bom, a gente conversa aqui por telefone para a TV e Rádio Câmara no programa Espaço Aberto com o cientista político Bruno Pasquarelli. Bruno, ao mesmo tempo em que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro no país, a maior parte deles não teve sucesso nas urnas, aqui no interior paulista, de 13 das 20 maiores cidades, vão ter prefeitos que apoiam o governo Bolsonaro. Esse movimento aqui do eleitor, especificamente do interior de São Paulo, mostra um olhar mais conservador na hora de escolher seus representantes do que o eleitor da capital, por exemplo, que também teve um número altíssimo de candidatos no primeiro turno, mas agora tem um cenário um pouco mais progressista para o segundo turno? Então, Lidiane, essa questão dos chamados... Quem ganhou realmente essa eleição, né? Se a gente for pensar no Brasil todo. A gente teve alguns partidos que conseguiram mais eleições, conseguiram mais prefeituras, né? Como é o caso do PP, do PSD, do DEM, que subiu bastante, né? O MDB caiu um pouquinho, mas se manteve ali no topo. Então, a maior parte dos partidos eleitos foram os partidos de direita, da centro-direita, né, e de direita. E partidos ligados à base parlamentar do presidente Bolsonaro. Então, é importante ressaltar que muitos falam que o Bolsonaro perdeu as eleições. Eu não vejo assim, né? Eu vejo como os partidos da base parlamentar do Bolsonaro têm muita força ainda, né? Eles conseguiram ser eleitos para grande parte das prefeituras e isso mostra realmente uma força da base do presidente Bolsonaro. Por mais que ele não tenha participado diretamente das eleições, né? Ele participou indicando alguns candidatos que não teriam chances, né? Então faz parte do próprio discurso dele, né? Escolher alguns candidatos a vereador, por exemplo, que não apareceriam no processo e alguns não foram eleitos. É claro que em São Paulo a gente tem uma dinâmica diferente, né? São Paulo, capital, ele
indicou o Celso Russomano, mas o Celso Russomano, né, a campanha dele aos poucos foi desidratando, né, ele foi perdendo muitos apoiadores. E a gente tem na cidade de São Paulo na história, né, do atual período democrático, né, desde 1990, uma eleição de candidatos mais à esquerda. Os candidatos à esquerda sempre participam do segundo turno. Mas quem sempre participou foi o PT, né, ganhando ou perdendo as eleições no segundo turno. A gente tem uma mudança agora com o candidato Boulos, né, que não é do PT, é do PSOL, e agora está com o apoio do PT. Então é natural que a população mais progressista vote nesses candidatos mais ligados a essas pautas mais sociais. São Paulo é uma cidade enorme, né? São Paulo é uma cidade com grande diversidade. São Paulo é uma cidade que tem também uma classe trabalhadora imensa, que tem uma classe de serviço imensa. Então é natural também que essa população vote mais no campo da esquerda. Na região de Bauru e as cidades aqui em torno da região, a gente tem, por outro lado, uma tendência mais conservadora, né? Dificilmente a gente vê aqui na região um candidato mais ligado à centro-esquerda sendo eleito. Talvez o caso mais emblemático, que nem é da região, né, a cidade de Araraquara, que teve o candidato Edinho do PT sendo reeleito. Mas eu acredito que é o único caso aqui realmente em que isso acontece. Então, existe realmente em Bauru e na região uma tendência de centro-direita, uma tendência mais conservadora. Então, por isso mesmo, a maioria dos candidatos são de centro-direita, são mais da ala conservadora. É claro que a gente não pode tirar a esquerda do campo, né? A esquerda está participando, ela está se reestruturando e é super importante que ela se reestruture e participe ativamente do jogo político também. Até porque toda cidade, todo município, ele precisa ter pautas diferentes, né? O eleitor, quando for votar nas próximas eleições, por exemplo, né, em 2024, ele precisa observar a quantidade de candidaturas, mas a qualidade de propostas também dos mais variados campos. Por isso que é importante que toda cidade tenha realmente um candidato de direita, um de centro, um de esquerda, um de centro-esquerda, um de centro-direita, e candidatos com propostas efetivas nessas áreas, né, para a população se ver representada por esses candidatos. Mas, realmente, na região de Bauru, a gente tem uma maior prevalência por eleitores do campo conservador. Bruno, falando agora especificamente sobre o resultado das eleições proporcionais, nós mantivemos na Câmara de Bauru o percentual de representatividade feminina da atual legislatura, que se encerra agora em dezembro, com 3 mulheres ocupando cadeiras de vereadoras, né, mantendo, né, o que equivale a 17% do número total de cadeiras aqui no Legislativo. Nós tivemos em outras cidades da região, como Botucatu, por exemplo, 4 mulheres fazendo cadeiras na Câmara Municipal, num universo bem menor de 11 vereadores. Por que, na sua visão, mesmo com as cotas femininas, a mulher ainda está tão longe da vida orgânica, né? Tão pouco representada na vida política, nos cargos eletivos, pensando que aqui nós tivemos um número de candidaturas e de eleitas bem menor, né, do sexo feminino do que do masculino, mas o nosso eleitorado é predominantemente feminino aqui em Bauru, com 53% das mulheres. Exatamente, Lidiane. É o seguinte, né? Se a gente for pensar no Brasil como um todo, a taxa de porcentagem de representação de mulheres gira em torno de 13% a 15%. Né? Então, Bauru, por incrível que pareça, está acima da média, o que é um grande problema, né? É necessário realmente aumentar o número de mulheres no parlamento municipal, no parlamento estadual, no parlamento nacional, né, pensando aí em todas as variações da nossa política legislativa, para realmente mudar esse quadro de exclusão das mulheres, né? As mulheres são 53% da população do Brasil e estão com representação extremamente deficitária, em torno de 13%, 15%. Né? Então, realmente é necessário pensar em estratégias para se aumentar o número de mulheres no parlamento. Né? A gente tem alguns fatores que vão influenciar essa diminuição das mulheres, né,
no parlamento, que o próprio machismo da sociedade brasileira, o domínio masculino nos partidos políticos, a questão também da elevada carga de trabalho da mulher, que às vezes tem uma tripla jornada, né, com vida doméstica, trabalho, enfim. Então, é extremamente complicada essa questão das mulheres e é necessário incentivar a participação das mulheres. No Brasil tem um sistema de cotas, né, de 30% para os partidos, mas é um sistema que ainda é extremamente ineficiente, porque ele é um sistema que tem baixa alocação de recursos em campanhas de mulheres e também não existe uma grande punição para partidos que não respeitam as cotas e para partidos que não fazem campanhas, que não promovem campanhas de mulheres, que também é uma das obrigações, né? Então, o 30% não é suficiente, né? É necessário realmente que cada partido, por exemplo, crie programas de apoio, de incentivo para a participação de mulheres. É necessário que forme, capacite mulheres, lideranças femininas. É necessário também pensar em um financiamento para os partidos ainda maior, para grupos subrepresentados. Eu também não estou falando somente de mulheres, estou falando também de questões de grupos ligados a questões étnico-raciais. É necessário ter ações punitivas para partidos políticos e também isso não depende somente do aspecto político, é necessário pensar no aspecto social, é necessário desconstruir uma cultura de discriminação, né, que está presente nas nossas estruturas sociais. Então, a ideia da educação política, né, da educação voltada para a conscientização da violência contra a mulher, por exemplo, né, da nossa sociedade extremamente patriarcal, né, que não permite a ascensão das mulheres à política. Então, não basta somente mecanismos legais, é necessário coerção, é necessário punição aos partidos políticos que não cumprem com esses requisitos, mas é necessário que a própria sociedade entenda a importância do valor da mulher, dê mecanismos para a mulher participar ainda mais da política e que combata, né, fatores de exclusão e, acima de tudo, que quem estiver no poder, né, então, por exemplo, as 3 mulheres que foram eleitas aqui por Bauru, que realmente procurem políticas públicas de inclusão para mulheres, né, políticas públicas de proteção para mulheres, isso é fundamental. Então, não basta somente que a mulher seja eleita, é necessário realmente que ela procure políticas públicas adequadas para as próprias mulheres, né? Então, são essas as questões. Eu acho fundamental a gente ter a maior participação das mulheres no quadro do legislativo, justamente para trazer uma maior representatividade e, consequentemente, o aumento da qualidade da nossa democracia. Ok, Bruno, uma última questão aqui só para a gente finalizar o nosso bate-papo, falar um pouquinho do perfil das campanhas políticas na eleição desse ano. Muita coisa mudou, né? E são várias as razões apontadas para isso. Uma delas, claro, que é a pandemia, que acabou sacrificando o trabalho corpo a corpo dos candidatos nas ruas. Também as mudanças nos prazos, nas datas do primeiro e do segundo turno, né? A diminuição do tempo de campanha, que ficou um pouco mais enxuta, de propaganda na TV e no rádio. E a questão da rede social, as pessoas estão o tempo todo no celular e a gente percebeu que as campanhas que investiram bastante na internet tiveram algum sucesso, tiveram algum destaque. Essa é uma tendência, na sua visão, que deve se intensificar nas próximas campanhas, e até que ponto a campanha agora na rede social ela traz mais impacto para o candidato do que as próprias mídias tradicionais? Como você vê isso? Então, a questão da pandemia foi fundamental, né? A gente tem um momento histórico, né, completamente diferente do que já ocorreu nos anos anteriores. Uma eleição com um tempo menor, uma eleição com uma grande preocupação sanitária, um tema fundamental, que é o tema da saúde. Então, tudo isso foi determinante para as campanhas, para elas se adequarem a esse momento, né? Então, houve um menor tempo e houve um menor conhecimento por parte da população também, porque a população é muito preocupada com a questão econômica, com a questão sanitária,
ela acabou deixando para a última hora para conhecer realmente quem eram os candidatos, né? Se a gente for pensar, muitos decidiram seu voto ali 1 dia, 2 dias antes, né? Muitos realmente não sabiam quem eram os candidatos. Isso a gente sabe por meio de pesquisas, né? Que aquelas pesquisas que mostram o entrevistador não dá o nome dos candidatos, o entrevistado tem que falar a opção dele, né? E muitas das vezes a pessoa não sabe. Isso aconteceu muito em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é natural que os candidatos focassem bastante nas redes sociais, né? Até porque a campanha de TV, que ainda é super importante, vai continuar sendo muito importante, ela tem um tempo delimitado para cada candidato, né? Muitos têm um grande tempo, outros não, outros têm apenas alguns segundos, como o próprio caso da Sueli, né? Então, é natural que essa discussão fosse para as redes sociais, né? Muitos candidatos, por exemplo, se utilizaram ali de lives no Instagram, no Facebook, e para mostrar suas propostas, né? E o eleitor está interessado também, ele observa as redes sociais, né? Mas muito importante, há um crescimento, isso é um crescimento que a gente pode notar talvez desde 2016, com mais força, que ganhou mais força em 2018 e que agora a tendência é continuar nessa toada de realmente mostrar as políticas e propostas dos candidatos via redes sociais, mas também tem um outro fator, o fator das fake news, né, que ainda é muito, muito forte, né? A gente teve as eleições de 2018 com muita força das fake news e agora não foi diferente, né? Eu estou em grupos os mais variados possíveis, grupos de políticos, grupos de partidos, né? Por questão de pesquisa mesmo, de verificar o que eles estão postando. E a disseminação de fake news é absurda, né? A gente tem realmente muita coisa, isso tem que ser combatido, isso tem que ter realmente uma legislação que combata esse tipo de prática para as eleições se tornarem mais limpas, e mais adequadas para o eleitor. Afinal de contas, o eleitor consome todo tipo de informação, né? E o eleitor também tem que entender, tem que procurar, tem que pesquisar, na verdade, quais são as informações verídicas, né? Por isso que é importante que o eleitor não olhe somente para as redes sociais, né? Olhe programas de governo, por exemplo, olhe a participação dos próprios candidatos nas mídias sociais, né? Porque o WhatsApp, às vezes, o eleitor acaba recebendo muitas fake news, então é necessário realmente uma maior conscientização por parte da população nessa questão. Ok, a gente agradece aqui a participação do Bruno Pasquarelli, cientista político, emprestando para você que nos ouve e nos assiste suas análises aí, tanto pós primeiro turno e as perspectivas não só para o segundo turno aqui em Bauru, como também para as próximas eleições, né, nos próximos anos. Bruno, obrigada, viu, pelos esclarecimentos aí e pelas informações que você nos trouxe. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído com o debate de vocês e sempre que precisarem podem contar comigo. Ok, obrigada mais uma vez, um ótimo dia. Eu agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.